Sim, com o doutor Lindon Johnson. Boa noite, doutor. Boa noite, João Santos. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Doutor Lindon Johnson, eu vou começar pedindo para o senhor fazer sua apresentação. Eu gostaria de, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lindon Johnson, dos Santos Figueiredo. Eu sou advogado formado pela Uniub, Universidade de Uberaba, no ano de 1992. Então, tenho aí quase 30 anos de formado. Vim aqui para Valparaíso de Goiás ainda em 1995. Desde então, milito, mantenho o escritório nesta cidade, atendendo Valparaíso, Novo Gama, entorno no geral e Distrito Federal. Eu tive, em 1998, eu fui procurador do município de Cidade Ocidental. Tive a honra lá de inaugurar, né, o fórum, não tínhamos ainda o fórum naquela comarca, e recebi lá o primeiro juiz daquela cidade, doutor André Costa Jucá, o qual ainda se encontra magistrando naquela comarca. Também tive, João Santos, o privilégio de ser o primeiro advogado a protocolar uma ação naquele fórum. Posteriormente, de 2002 a 2003, eu fui defensor público na cidade de Novo Gama. E em 97, 98, também exerci o cargo lá de consultor jurídico da prefeitura. E de 2016 a 2019, eu cheguei ao cargo de procurador-geral daquela cidade, onde fiquei, claro, até agora, em 2019. Bom, o que me faz vir nessa empreitada, com esse projeto de presidência da OAB, tentando chegar a esse cargo, são os vários cargos, João Santos, que eu exerci. Eu tenho larga experiência em cargos públicos, conforme já mostrei aqui para você, cargos ocupados. Também fui um dos fundadores do Sindicato da Polícia Civil do Estado de Goiás. Quer dizer, larga experiência aí nessa área mesmo, de lidar com projetos iniciais, e isso me dá realmente a capacitação para colocar o meu nome nessa corrida presidencial para concorrer, né, à presidência da OAB Valparaíso Novo Gama. Muito bem. Vamos começar bem direto. Uma belíssima história de um começo. Dr. Lindon Johnson, um dos maiores desafios que eu vejo na advocacia após pandemia ou período pandêmico é o jovem advogado. Qual é a preocupação real mesmo hoje da subseção de Valparaíso para que esse advogado seja bem atendido, que ele comece sua profissão? Quais são as diretrizes da sua chapa para atender esses jovens? Bem pontuado, João Santos. Por quê? Porque até agora, na atual administração, nós advogados não vimos qualquer preocupação com o jovem advogado. As minhas propostas, você vai poder perceber que algumas das propostas alcançam tanto o jovem advogado como aquele advogado mais experiente, mas que também não conseguiu alavancar a sua profissão, ou mesmo que, como bem citado por você, durante a pandemia perdeu o seu espaço. Conheci vários advogados que não tiveram condições de manter os seus escritórios e passaram então a trabalhar na própria casa. Outros então nem na própria casa teve condições de continuar. Nós temos uma proposta, Chapa 5, Muda OAB, tanto estadual, representada pelo meu presidente, Dr. Pedro Paulo Guerra de Medeiros, no estado, e eu aqui no município, abrangendo aí Valparaíso e Novo Gama, nós temos aqui
a proposta da criação do meu escritório. O que significa essa proposta de meu escritório? É simplesmente, João Santos, a OAB custear, alugar uma sala e equipá-la com computadores, 2 computadores, já que nós temos, evidentemente, aqui uma arrecadação pequena, modesta, mas eu tenho certeza que com a ajuda também do meu presidente estadual, doutor Pedro Paulo, a gente consegue fomentar melhor essa sala. Seria uma sala composta por computadores, telefones, internet e uma secretária. Uma sala que o advogado jovem pudesse, antes de conseguir montar o seu escritório, pudesse lá utilizar para receber os seus clientes. Então, você vê que esse advogado que hoje se forma e que não tem condições de montar o escritório, se contasse com essa sala, ele não perderia a clientela dele. Marcaria simplesmente, atenderia o seu cliente com dignidade, né? E, evidentemente, teria condições ali de auferir os seus honorários. A sala também voltada, como eu disse, para advogados também com larga experiência, ou advogados mais antigos, mais experimentados, mas que também passaram ou passam por dificuldades. Infelizmente, a atual administração não teve essa sensibilidade, mesmo durante a pandemia, e agora, graças a Deus, a gente tentando superar essa pandemia, já que vemos notavelmente os números de mortes, de óbitos, reduzirem significativamente no país e no mundo. Então, essa é uma das propostas nossas para esse jovem advogado e para esse advogado que está passando por dificuldades. Mas também a redução da anuidade. Hoje nós temos a segunda mais cara anuidade do país. A OAB de Goiás hoje representa e sustenta a segunda mais cara anuidade do país. Se evidente, é claro que Isso, só fazendo um adentro, isso justifica, doutor, o tamanho do Estado, essa anuidade ser maior? De forma nenhuma, de forma nenhuma. São milhares de advogados que se a OAB estadual tivesse esses recursos, que chegam a ser milionários, quando aportados ali na CASAG, se tivesse competência para gerir esses recursos, evidentemente teria condições de reduzir essa anuidade. É claro que eu me espelho no meu presidente estadual. Eu aqui como presidente municipal abracei essa ideia, porque se nós aqui no município não reconhecermos e não buscarmos essa mudança, e essa mudança vem com a mudança também na presidência estadual. Sim. Porque não vai adiantar nada eu ganhar o pleito aqui, vou ter uma voz isolada em Valparaíso de Goiás e Novo Gama. Agora, o meu presidente estadual, o doutor Pedro Paulo, ele lidera as pesquisas, tenho certeza absoluta que ele vai chegar à presidência estadual da OAB, e eu estou trabalhando, evidentemente, para também ser eleito. Porque com os dois, eu aqui representando Valparaíso e Novo Gama e o doutor Pedro Paulo representando o Estado, eu tenho certeza absoluta que eu vou poder cobrar dele essa promessa de campanha. Essa promessa de campanha, que é reduzir a anuidade. Linkando, então, a redução da anuidade com a sua pergunta do advogado jovem, esse advogado que se forma e se depara com essa anuidade caríssima, ele fica desmotivado, ele fica sem condições, evidentemente, de adimplir e gera essa grande inadimplência que nós vemos no Estado. Então, uma forma de também atrair o jovem advogado passa por essa redução, que é uma das propostas da Chapa 5. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, independente da pandemia, que é um fato, é uma realidade. Sim. Né? A gente está falando do advogado jovem, mas também tem um advogado mais veterano, que não estava acostumado no seu dia a dia a tá se manuseando com a parte tecnológica. Sim. Né? Criou-se um novo cenário, até pelo cenário pandêmico, de audiências através de vídeos, conferências e tudo. Por que a OAB, igual o senhor falou, a do Estado, que tem bons recursos, já não se precaveu com isso lá atrás? João Santos, eu acredito que essa precaução não foi adotada
justamente por falta de iniciativa da própria administração local. Se você tem aqui uma administração acanhada, tímida, beirando a desídia, é óbvio que você não vai conseguir provocar o seu presidente. As minhas colocações, as minhas críticas se dirigem a essa administração que, infelizmente, não avançou. Ela tinha absolutamente tudo para conseguir esses benefícios de implantar projetos mais audaciosos, uma vez que a atual administração sempre esteve aliada à administração estadual. Dr. Lúcio Flávio está no topo da pirâmide, é o nosso presidente estadual atualmente, ficou lá 6 anos. E agora ele tenta emplacar o candidato dele, Dr. Rafael Lara, que por sua vez apoia aqui a Chapa 1. Ou seja, é um continuismo vindo de Goiânia para cá. O presidente da CASAG, Dr. Rodolfo Mota, também esteve lá 6 anos. Lembrando aqui que a CASAG é o cofre da OAB. É onde aporta todos os recursos carreados pelos advogados. Esteve lá na CASAG durante 6 anos. Então, juntamente com o Dr. Lúcio Flávio, Dr. Rafael Lara e Dr. Rodolfo Mota, o nosso presidente aqui, ele deveria ter provocado essas autoridades e assim conseguido avançar mais em projetos aqui que eu via só na reta final das eleições, eu vi serem implantados. Como você bem frisou no início da sua fala, no início da apresentação do seu programa, eu venho de um debate hoje realizado às 7 horas da manhã, na rádio 103 FM, lá pelo jornalista Hélio Porto, e acredito que o debate foi bem proveitoso e me fez mais ainda ficar convicto, já estava convicto, mas saí de lá mais convicto ainda de que estou no caminho certo. O meu discurso de oposição, de mudança, tem que prosperar e vai prosperar. Porque o que a gente vê lá é o continuismo formulado pela Chapa 1, presidida aqui pela doutora Márcia Teixeira, e a crítica vai, evidentemente, ao projeto dela de continuismo. E também pelo continuismo, né, proposto pela Chapa 7, aqui capitaneada pelo doutor José Zito. Então, eu vejo que, né, a Chapa 5, Muda OAB Valparaíso Novo Gama, é a única que enfrenta esse continuismo aqui. Saí de lá realmente feliz com o debate, que tinha previsão de durar 1 hora, acabou durando 2 horas e meia, demonstrando claramente, né, a necessidade dos candidatos apresentarem os seus projetos, as suas plataformas, e vi que ali será, caso esses candidatos ganhem, e isso vai depender dos nossos advogados e advogadas que assistirem o programa e que acompanharem as propostas da Chapa 5, se esses candidatos ganham, será o continuismo. Porque se você espera que aqueles que lá estiveram, Dr. Lúcio Flávio, Dr. Rafael Lara, Dr. Rodolfo Mota, façam agora o que não fizeram em 6 anos, é um ledo engano. Isso assusta um pouco, porque a gente está falando aqui de uma política classista. Sim. Pessoas bem informadas politicamente, né? E não pode se permitir ser ludibriado por propostas fictícias. Perfeitamente, João Santos. Eu fico também, às vezes, perplexo com o comportamento de alguns colegas que... Vou dar um exemplo. Fui obrigado recentemente a impugnar a Chapa 1. Por quê? Porque a Chapa 1 levava uma candidata ali, trilhando os caminhos da Chapa 1, mas de forma ilegal. Essa candidata, ela desprezou um requisito de elegibilidade que a autorizaria a permanecer na chapa. Qual seja, todos os candidatos, todos os componentes de chapa, ou das 3 chapas, assinaram a declaração, afirmando textualmente que não ocupavam cargos públicos, cargos comissionados.
Era um requisito de elegibilidade, era um requisito para que você estivesse ali compondo a chapa. E quando eu me deparo, né, percebi que aquela componente dessa chapa, ela estava irregular porque continuava a ocupar esse cargo. E aí, quando eu impugno a chapa, com base nesse requisito de elegibilidade, buscando o que fazer e cumprir o que a lei determina, a comissão eleitoral notificou a chapa, ou eles retiravam a componente, ou eles, evidentemente, a substituíam. Mas tinham que sanar a ilegalidade. E assim fizeram. Substituíram essa componente. E eu praticamente fui execrado por alguns colegas. Eu tive que falar. Ora, inverteram a ordem das coisas. É onde aquele que faz o certo, que busca a legalidade, é que está errado. Então, muito pontual a sua pergunta, porque quando você vê colegas compactuarem dessa situação e não falarem nada, você fica assustado. Isso me faz lembrar uma frase, uma posição do grande advogado também, Dr. Martin Luther King, um dos ícones da luta pelos direitos humanos, que ele falava que o que assustava ele não era o grito dos ruins, mas o silêncio dos bons. E isso assusta quando você vê colegas bem informados e que deveriam rechaçar qualquer ilegalidade, no fundo compactuar com essa mesma ilegalidade. E a sua fala foi bem apropriada, porque essas subseções, a gente está falando aqui de Valparaíso de Goiás, para não citar outras cidades circunvizinhas, né? Um Valparaíso de Goiás hoje tão grande, tão pequeno, com problemas de sociais imensos. É preciso que a gente tenha uma subseção bem à altura e acompanhar essa desigualdade que existe num município tão pequeno. Não, doutor? Porque tem uma camada muito desfavorecida. Aonde vem a participação da OAB local para um acompanhamento, para que essas famílias mais carentes não sejam tão exploradas politicamente como está. A gente não está misturando política com as ações judiciais. Elas têm que andar paralelas. Mas essa fiscalização tem que existir mais, não, doutor Lindon Jones? Indiscutivelmente, João Santos, indiscutivelmente, o papel da OAB é um papel constitucional, é um papel que obriga ela, a OAB, a preservar pelos direitos humanos, pelas regras pétreas consagradas na Constituição Federal, e dentre essas obrigações, dentre essas atribuições, está exatamente essa, a de velar também pelo menos favorecido, fazendo com que ela, a OAB, seja a fiscal de desmandos de governos federais, de governos mesmo estaduais, que a OAB ela tem que se posicionar, ela tem que ter, a OAB, uma relação institucional amistosa, tanto com o executivo, quanto com o judiciário e quanto com o legislativo, mas nunca um papel de subserviência, nunca ocupar uma situação que a deixe ali subordinada a qualquer desses poderes, porque se precisar, evidentemente, se posicionar contra um prefeito, contra um governador ou contra um presidente, como já vimos a OAB Federal se posicionar em processo de impeachment, né? Isso ocorreu com o Fernando Collor de Mello e mais recentemente com a Dilma Rousseff. A OAB estava lá cumprindo o papel constitucional dela. E isso, evidentemente, deve irradiar para os estados e para os municípios. Esse papel de fiscal, esse papel exatamente de poder confrontar qualquer abuso de determinados governantes, juízes ou mesmo integrantes do Ministério Público. Isso me faz também lembrar, João Santos, que isso vem muito de encontro às prerrogativas dos advogados. Né? Porque a partir do momento que você tem uma OAB submissa, subserviente, você não tem como bem representar o seu advogado. Aquele advogado que bate a porta da sua presidência, bate a porta do seu presidente, tá certo? Para reclamar
de um maltrato ou de uma ofensa à sua prerrogativa e o presidente se acovarda. O presidente ele não tem condições de enfrentar determinada autoridade. Por quê? Porque acabou de vir ali de um cafezinho ou de um aniversário ou de qualquer coisa que o manietou, o deixou ali algemado. Como eu falei, devemos ter uma relação amistosa com os poderes, mas de forma a atuarmos livremente. Numa das suas plataformas, na sua proposta aqui de plataforma da sua chapa 5, que é a primeira, que é a reeleição não. Somos contra a reeleição e os mandatos com mais de 3 anos. A chapa 5 muda a OAB, não deve servir a um projeto pessoal ou de grupos políticos. Então a chapa 5 acredita sempre nessa renovação jurídica? Olha, João Santos, essa é uma proposta estadual capitaneada, né, pelo meu presidente, doutor Pedro Paulo, e abraçada por mim de pronto. Porque eu acredito piamente que todos os poderes devem ser oxigenados com pessoas novas, com ideias novas. Falo sempre o seguinte em relação à minha candidatura e à minha possível eleição, que se eu desenvolver um bom mandato, eu deixarei esse legado para aquele que vier me substituir. Deixarei um caminho trilhado, deixarei um norte para aquele que vier me substituir. Se eu fizer um mau trabalho, eu terei a humildade de ir a público. Como venho aqui pedir voto, eu terei a humildade de ir a público pedir desculpas, ou pela minha inoperância, ou pela minha inépcia, ou pela minha ineficiência. E deixar também que outro venha me substituir. Então, essa renovação, ela é imprescindível. Então, quando eu fui deparado com essa proposta de não reeleição, abracei de imediato. E é o que nós vemos aí. É uma busca pelo poder, é uma tentativa de perpetuação no poder e trazendo, evidentemente, ou propostas requentadas, ou propostas mal feitas e colocadas como se tivessem sido feitas, e deixando aí a classe de advogados, às vezes, meio perdida. É por isso que peço ao advogado, à advogada, que analise as propostas dos seus candidatos. É óbvio que, se concordarem, se verem que o colega fez esse papel tão desenvolto e tão profícuo durante sua gestão, é claro que deve votar nele. Eu até conversei recentemente com colegas que se eu tivesse visto essa eficiência toda que dizem que foi feita, eu não seria candidato. Eu aplaudiria de pé o atual presidente. Eu não estaria aqui num papel de oposição. Se vim e se coloquei o meu nome nessa situação, foi justamente para trazer a mudança. Muito bom. E, Dr. Lyndon Johnson, referente ao meu primeiro escritório, eu estou vendo aqui toda a plataforma, o advogado vai ter uma sala alugada, vai ter um espaço, com secretária, telefone e a aparelhagem que ele tem para desenvolver o seu trabalho. Pergunta que eu faço. Esses recursos viriam da CASEG? Como que o senhor correria atrás desse recurso para poder segurar essa plataforma de campanha? Olha, como eu falei anteriormente, a arrecadação nossa é muito tímida. Sim. Mas eu tenho certeza absoluta que é suficiente para pagar um aluguel. Alugar uma sala comercial aí, vamos dizer que esteja o quê? R$800? R$1.200? Então, é possível, mesmo com essa arrecadação tímida, é possível pagar uma sala e avançar na aquisição de um computador. Eu acredito, João Santos, que em prol dessa sala, qualquer advogado se disporia, inclusive, a fazer uma doação. Vamos supor que a OAB não tivesse absolutamente nenhum recurso, o que não é o caso. Né? É óbvio que, se bem administrado essa receita tímida, é óbvio que dá para comprar um computador, pagar uma conta de luz, pagar uma secretária. Nós estamos falando aqui de uma despesa que, quando muito, pode chegar a R$3.000 mensais. Não é possível que a gente não consiga fazer isso. Agora, vamos cogitar aqui essa impossibilidade.
não faltaria iniciativa de minha parte. Iniciativa o quê? De fazer bingos. De fazer sorteios entre os colegas, de arrecadar dinheiro. Nós tínhamos há alguns anos atrás, João Santos, um baile intitulado Baile do Rubi, né? Fazendo referência ao nosso anel, a cor do nosso anel, que faz o quê? Simplesmente é onde você podia levar a sua esposa, é onde as doutoras podiam levar os seus esposos, tá certo? Para uma noite de gala. Uma noite realmente maravilhosa. Participei de alguns bailes do Rubi em Minas Gerais, aqui em Goiás, em Brasília, e é onde o advogado compra a mesa. Então, evidentemente, se bem administrado o baile, vai sobrar dinheiro que você pode, evidentemente, aplicar, investir em outras situações. Agora, se falecêssemos absolutamente de recursos, vem o seu comentário. A CASAG está lá. A CASAG está lá. Ora, se nós pagamos a segunda mais cara anuidade do Estado, e se eu, evidentemente, tivesse o meu presidente lá, é claro que eu cobraria ele diuturnamente para que essa proposta, que não é minha, Sim, sim. é da chapa 5 estadual e municipal, fosse implantada. Então, eu tenho certeza absoluta que não teríamos qualquer dificuldade nesse sentido, né? Seria implantado, isso não é nenhuma proposta absurda, ou ilusória, ou fictícia, ou utópica. Absolutamente. É algo concreto que podia ter sido feito e não foi feita. Temos aqui uma sala de apoio do advogado dentro do fórum. É importante que tenhamos? Claro que sim. Mas não podemos ficar apenas com essa sala, João Santos. Por quê? Durante esse período de pandemia, os fóruns do Estado, do país, fecharam. E os advogados não tiveram acesso àquela estrutura que lá foi montada. E aí, como é que faz? Se nós tivéssemos a nossa sala, paga pela OAB, paga com recursos nossos, com o duodécimo, óbvio que não teríamos passado por tanta dificuldade. Minimizaria essa situação pandêmica. Então, é nesse sentido. Muito importante. E a proposta 3, a construção da sede. O senhor falou muito bem do doutor Pedro Paulo de Medeiros, né? Sim. Está concorrendo à chapa estadual. A construção dessa sede, eu almejo, acho que todos os pares advogados, ter sua casa, principalmente aqui em Valparaíso de Goiás. Sim. E o doutor Pedro Paulo está alicerçando esta plataforma? Indubitavelmente, João Santos, indiscutivelmente, a construção da sede hoje passou a ser uma proposta comum a todas as chapas, né? O que acontece? E a minha crítica vai, como eu disse aqui, à administração. Perfeito. O nosso presidente aqui, representante da chapa 7, está aí há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Ele tinha e contava em Goiânia com o presidente estadual, doutor Lúcio Flávio. Ele contava com o presidente da CASAG, doutor Rodolfo Mota, que agora é o seu candidato à presidência estadual. Então, o doutor Rodolfo Mota sai da CASAG e lança a sua candidatura para a presidência estadual de Goiás. Apoiando quem? A chapa 7, do doutor José Zito. Então, o que acontece? 2 anos aí, nós já tínhamos um imóvel doado pela prefeitura. Agora é que nós vemos o quê? O início da construção de um muro. De acordo com o presidente, o início de um espaço gourmet para os advogados. A minha crítica não é ao muro, claro que não. Não é a esse espaço gourmet. A minha crítica é a demora em ter adotado essas ações. É fazer e tornar essas ações somente às vésperas das eleições, João Santos. Isso me faz lembrar, tristemente, né, de governos, de políticos que deixam ali a população à míngua e só nas vésperas das eleições vem fazer um asfalto, vem distribuir cestas básicas, vem com discursos demagógicos, com o fito único e exclusivo de se reeleger. É lamentável que essa atitude tenha sido feita dentro da OAB. Lamentável. Porque, como eu disse, o imóvel já estava aí. O atual presidente fala que demorou muito, né? Demorou muito para regularizar. Ora,
Qual a demora, João Santos, que um advogado experimentado, tendo acesso a cartórios, ele tem para regularizar um imóvel, conseguir a isenção do ITBI? Do ITBI. Qual a dificuldade disso? E o imóvel foi doado. E o imóvel foi doado. Você está me entendendo? Então, quer dizer, deixar para as vésperas das eleições, para o presidente da CASAG, atual candidato a estadual, mandar recurso para construir um muro, e esse espaço gourmet realmente é afrontar a nossa inteligência. Então, deixar bem claro para os advogados e advogadas que me ouvem, que a crítica que eu faço não é, evidentemente, a construção. A construção, óbvio que vai ser bem recebida por nós, mas a crítica vem da utilização de recursos que poderiam ter vindo há muito tempo para nós e deveriam ter sido empregados nesse projeto. Isso aí dá um contraponto. Se apareceu o recurso agora, por que no período pandêmico os advogados não tiveram uma assistência maior? Sem dúvida nenhuma. Sempre nós vamos nos deparar, João Santos, com a inépcia, com a desídia da atual administração. Hoje, a grande vilã para tudo que a atual administração não fez é a pandemia. Então nós vemos que tinha ações que poderiam muito bem ter sido desenvolvidas mesmo durante o mais grave momento da pandemia. E não foi. Hoje nós vemos apenas a busca desses documentos de última hora. E aí eu questionei por que isso. Eu tive essa ação sabotada. Hoje, no debate eu peguei e falei, doutor, então, o senhor não acha importante o senhor declinar os nomes desses advogados que sabotaram esse projeto? Que acabaram trabalhando contra nós advogados e advogados trabalhando contra advogado? O senhor não acha importante declinar esse nome? Silêncio absoluto, João Santos. Não vieram os nomes. Então, eu fico realmente perplexo com isso. Se houve sabotagem, nós tínhamos que dar nomes a esses sabotadores. Se não houve sabotagem, e foi apenas uma forma de justificar a demora, a desídia, né, age de má fé. Então, quem fala que foi sabotado e não foi. No caso de que não tenha havido sabotagem. Mas se houve, teria que dar os nomes. E a quarta plataforma de campanha é referente a baixar mais a anuidade do advogado. Mas aqui está bem claro, um adentro, que vocês sabem que a competência legal para operar esta redução está condicionado muito à eleição do Dr. Pedro Paulo. Hoje o senhor a chapa está colocando um valor aqui de R$ 1.128,24, né? Com uma das maiores aqui entre Brasília. Segunda maior, né, do Brasil, né? Sim. Sim, do Brasil. O doutor Pedro Paulo tem esse compromisso com os advogados? Sem dúvida nenhuma. Até porque, como você bem frisou, isso não passa aqui pela nossa administração municipal. Eu faleço, o presidente atual falece de competência para abraçar um projeto tão grande, tão grandioso. Então, evidentemente que isso vai passar pelo presidente que lá estiver, que eu tenho certeza que vai ser o doutor Pedro Paulo. Só para mencionar a questão do doutor Pedro Paulo. O doutor Pedro Paulo ele vem de uma eleição passada, onde obteve 40% dos votos no estado, isso representa mais de 8 mil advogados que votaram nele. O doutor Pedro Paulo ele mostrou que tem milhares de advogados ansiando pela mudança, ansiando por avançar. O doutor Pedro Paulo, recentemente, ele conseguiu uma decisão inédita no estado de Goiás, que foi fazer com que os advogados inadimplentes votassem. Olha só, João Santos, nós temos essa situação bizarra, onde você pega o advogado passando por sérias dificuldades em razão do estado de pandemia, em razão de outras dificuldades qualquer que o acometeram, e que não pôde adimplir a sua anuidade. Você, então, proíbe esse colega de votar. E ainda mais, lhe aplica uma multa. Você é obrigado a votar, mas não pode votar porque está inadimplente, e aí sofre ainda com uma multa. O doutor Pedro Paulo, após fazer 2 pedidos administrativos para o doutor Lúcio Flávio, ele impetra, então, um mandado de segurança numa vara federal de Goiânia e consegue uma liminar. Que, para aqueles ouvintes
que estão acompanhando o programa e que não têm familiaridade com a expressão, é aquela decisão que o juiz dá de pronto, de imediato, sem analisar todo o contexto do processo, ou seja, porque se convenceu da veracidade, da robustez dos argumentos. Então ele concedeu a liminar para que autorizasse todos os advogados inadimplentes do Estado a votarem. Dr. Lúcio Flávio, insatisfeito com essa liminar, recorreu, agravou e, em segunda instância, aqui no TRF de Brasília, perdeu. Voltou a recorrer e agora, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos dessa liminar. Infelizmente, mas demonstrou o quê? Que o doutor Pedro Paulo busca avançar, busca mudar e busca resgatar esses advogados que passaram por dificuldades e que estão hoje inadimplentes, enquanto o atual presidente, representando o continuismo que quer se instalar aqui em Valparaíso, buscou derrubar a liminar até conseguir no Superior Tribunal de Justiça. Isso é muito importante, essa colocação sua, doutor Lindon Jones, porque no pleito eleitoral nacional, vota todo, até preso vota. Sim. Até preso vota, pessoas inadimplentes votam. Tá? Por que haveria essa discriminação no meio dos advogados? João Santos, acaba sendo a discriminação. Não, sem dúvida nenhuma. Eu vou, se você me permitir, apenas pautar que, salvo o melhor juízo, o preso não vota. Ele perde, quando condenado, ele perde o direito. Ele perde o direito de votar. Agora, bem lembrado por vocês, você já pensou se os inadimplentes do país não votassem? O processo eleitoral do país estaria falido. Absolutamente falido. Porque quem nunca passou por uma dificuldade financeira, de buscar o banco de dados de proteção ao crédito, vamos encontrar milhões de inadimplentes. Esses milhões estariam também proibidos de votar. Então, quer dizer, o advogado que se encontra inadimplente, ele não deixa de ser advogado. O cidadão que está inadimplente não deixa de ser cidadão. Então, muito bem pontuado por você. E ele não está deixando de pagar, não é porque ele não quer, porque alguma dificuldade aconteceu na vida dele. Ninguém fica inadimplente porque quer. Porque quer. Né? Não é verdade? Muito bem. E a 5, que é a representatividade, vocês confirmam com um sim bem grande. Sim. Pretendo resgatar o respeito e a autoestima e a representatividade dos advogados. Dentro dos órgãos públicos, dentro das representações que cabe ao advogado, doutor? Olha, João Santos, estamos órfãos. Os advogados de Valparaíso, Novo Gama, estão órfãos de representatividade. Órfãos por quê? Eu vou, se você me permitir, voltar um pouco atrás, mas eu sou de uma época em que a importância do advogado, ela precedia o nome do advogado. Quando você falava que era advogado, você era respeitado. Hoje, infelizmente, esse respeito, nós advogados viemos perdendo paulatinamente durante os anos. Ao ponto de, se você hoje encaminha uma carta de cobrança, uma notificação, né, a um devedor, né, que deve o seu cliente, não tem qualquer efeito. Né? O devedor lá vai fazer graça com aquela notificação que chegou para ele, e se ele não ligar para o advogado destratando ele, o advogado tem que se dar por satisfeito. Então hoje nós temos essa perda total de respeito e de autoestima. Passa evidentemente por essa representatividade. A partir do momento que o advogado, jovem advogado experiente, que tiver um representante que lute por suas prerrogativas, que bem lhe represente, que esteja à frente dos seus problemas, é claro que você ganha mais altivez, é claro que a sua autoestima volta a prevalecer e você tem condições, evidentemente, de atuar melhor. Quando você mencionou repartições públicas, é comum que haja desrespeito a advogados. É comum, muito comum. Agora, a questão da ofensa às prerrogativas não passa só por um desrespeito verbal, passa também por uma revista num fórum. Por exemplo, você vai ter que passar por aquela revista para adentrar ao fórum. Você não vê promotor, você não vê juiz, você submete óculos. Então, se eu tenho um convênio com a ótica que possa me propiciar um pequeno desconto, né,
Isso, evidentemente, fomenta o comércio e ajuda o advogado. Isso aqui, para mim, hoje é um instrumento de trabalho. Não temos convênio com óticas. Não temos convênio com faculdades, escolas. Eu tenho filhos, eu formei filhos. Se, evidentemente, a OAB tivesse buscado esse convênio, teria descontos, né? Teria, evidentemente, mais alunos de faculdades. Então, os convênios, o João Santos, eu considero, evidentemente, uma coisa natural para o advogado. Não é questão de privilégio, em absoluto. São parcerias que a OAB, dentro desse papel dela de socialização, ela tem que fazer. Então, pode ter inúmeros convênios de supermercados, farmácias, passando por faculdades, escolas, óticas, planos de saúde, odontológicos, assim por diante. E não vemos nada disso. Para não dizer que a atual administração não fez um convênio, fez uma parceria com um banco. Eu não vou mencionar o banco, mas sabemos que banco é banco. Né? É uma cooperativa, mas tem ali, por finalidade, o lucro. Ela quer ganhar dinheiro. Então, como é que você leva e faz uma parceria com uma cooperativa ou um banco? Ele vai, evidentemente, primar, você está me entendendo? Para me dar um cartão Golden, Black, né? Seja lá o cartão que for, que eu tenho, evidentemente, renda, que eu tenho, evidentemente, condições de ter aquele cartão. E no seu carrinho de compra do supermercado, o produto mais valioso é o dinheiro. Você está entendendo? Então, como é que... eu costumo falar assim que é um convênio, é uma parceria, que é aquela só para você apreciar. Verdade. Né? Me faz lembrar que até um chamado suplício de tântalo, né? Que é aquela que você vê o objeto e não pode alcançar. Quando você chega, o objeto se afasta. Então, Tântalo, né, é um personagem mitológico que ele, a vida inteira, a eternidade inteira, ele está tentando alcançar determinado objeto e o objeto sempre se afasta dele. Ele chega próximo e se afasta. Então, esse convênio firmado aqui, para nós advogados, torna-se esse suplício de Tântalo. Deveríamos ter convênios mais práticos, convênios que pudessem, evidentemente, trazer retorno para nós advogados. Fato. E o item 7, que é a instalação de procuradorias e prerrogativas da região do entorno do Distrito Federal. Eu vejo a classe de advogados falar muito das prerrogativas. Elas são, assim, muito auferidas, doutor, são muito atingidas, são tiradas esse direito do advogado, de fato. Olha, sem dúvida, sem dúvida. O que me faz lançar e ter o meu nome nessa corrida eleitoral aqui é porque pelos escritórios, dezenas de escritórios pelos quais passei, é uma reclamação corrente essa ofensa às prerrogativas. E hoje no debate, como nós mencionamos no início da nossa fala, eu provoquei o atual presidente que ele disse que teria feito mais de 50 atendimentos de prerrogativas. Eu pedi para que ele me apresentasse apenas uma. Se dentre essa gama de atendimentos, de prerrogativas que ele disse ter feito, se ele teria atendido ao menos uma que dizia respeito aos processos paralisados, aos processos morosos e que prejudicam o advogado. Fiquei e terminou o debate sem resposta, não vi essa resposta. Então, ô João Santos, as prerrogativas são muito ofendidas e, como eu falei, todas as minhas propostas estão concatenadas, uma depende da outra e que leva, evidentemente, traz, né, evidentemente, a representatividade, traz, evidentemente, a busca da autoestima, traz, evidentemente, a questão da representatividade e, é lógico, a questão da necessidade da instalação da Procuradoria, que é também uma proposta estadual, né, do meu candidato Pedro Paulo, Guerra de Medeiros, que instalando essa Procuradoria no entorno do Distrito Federal, nós aqui, municipal, teremos, evidentemente, um braço da OAB estadual muito próximo de nós, para levarmos ao conhecimento dele ofensas a essas prerrogativas. E tem uma colocação aqui no 8, né, no item 8, das comissões. Independência e autonomia das comissões que se tornaram meros espaços de acomodações políticas. Se não tivermos advogados comprometidos para as comissões, toda a administração da OAB está fadada ao fracasso. Olha, claro que ninguém trabalha sozinho, né? Claro que dependemos, evidentemente, de um conjunto de ações para que tenhamos um projeto bem sucedido.
E isso eu me acostumei a essa política nos cargos públicos que eu ocupei, nos advogados com quem trabalhei, e dependemos, evidentemente, que essa engrenagem funciona. E a engrenagem da OAB são as comissões. São as comissões de direitos humanos, são as comissões que lidam com presídios, são as comissões de direitos e prerrogativas, são as comissões das mais variadas. Se não tivermos realmente advogados compromissados, preparados para estarem à frente dessas comissões, eu, como presidente, estou fadado a fracassar. Então, o meu compromisso, evidentemente, é dar liberdade para esses colegas presidirem essas comissões, advogados preparados, mas, na ausência dele, o seu presidente tem que estar ali para suprir. Então, quando eu falo que a comissão ela é crucial, ela faz parte desse corpo. Não tem como a administração da OAB, a minha chapa, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto, sobreviverem sem essas comissões. Essa situação é também colocada pelo doutor José Zita, também colocada pela chapa 7, de que houve representatividade, sim. De que a participação, né, de advogados seria muito importante, mas eu não vi qualquer iniciativa nesse sentido. Evidentemente, João Santos, se você não trouxer advogados para que possam compartilhar de situações, você acaba se isolando. Então, essa proposta é no sentido de provocar os colegas para ações que possam, evidentemente, somar com a minha administração frente à OAB Valparaíso Novo Gama. E transparência em tudo que for feito. Absolutamente, seja nos gastos, seja nas ações. Como eu falei, se eu tivesse visto tudo que hoje propagam que fizeram e que não fizeram, porque senão o que a gente faz, evidentemente, de bom tem que ser mostrado, isso não pode ser omitido. E isso aí, eu não vi essa transparência, não vi essa participação. Eu sou um advogado que, se chamado para compor qualquer mutirão, tem ali N pessoas precisando de um advogado dativo. Se eu for chamado pela OAB para participar de determinado mutirão, eu participaria. Nunca fui provocado nesse sentido. Então, os advogados serão provocados, serão chamados a participarem da minha administração. Excelente. A sua proposta da Chapa 5, junto com a doutora Juliana, ela é enxuta, ela é viável. Eu gostaria que o senhor direcionasse aos seus pares a diferença da Chapa 5. Em considerações finais, né, agradeço aqui novamente o convite. É uma oportunidade para que nós, advogados e advogadas, saibamos, conheçamos aí as propostas da Chapa 5. Obrigado pela liberdade de apresentá-las. E, em considerações finais, a diferença crucial da Chapa 5 com a Chapa 1 e a Chapa 7 é gritante. É absolutamente escancarada. Por quê? 1 e 7. 1, tendo como representante estadual o doutor Rafael Lara. O doutor Rafael Lara é candidato do doutor Lúcio Flávio. O doutor Lúcio Flávio ficou 6 anos, agora quer emplacar o presidente dele, o candidato dele, como presidente estadual. O doutor Rafael Lara apoia a Chapa 1. Imaginar que não vai haver um continuismo, um ostracismo a perdurar em Valparaíso é muita ingenuidade. A Chapa 7, apoiando e apoiada pelo doutor Rodolfo Lara, presidente da CASAG e integrante também da administração do doutor Lúcio Flávio. É óbvio, se ele está lá no segundo mandato dele, 6 anos sentado lá na CASAG, distribuindo dinheiro para todo o estado e olvidando, menosprezando Valparaíso e Novo Gama, você acha que esse candidato estadual vai fazer alguma coisa por Valparaíso e Novo Gama? Claro que não. Tempos atrás, onde ele ainda não tinha lançado a candidatura dele, ele teve assim um desplante, na minha opinião, modesta opinião, de encaminhar
é uma cafeteira para Valparaíso e uma cafeteira para Novo Gama. E quando você, evidentemente, se acostuma a receber essas migalhas, eles vão deixando. Então, a diferença crucial é essa. A Chapa 5 hoje, representada por mim e a doutora Juliana Medeiros no município, Valparaíso Novo Gama, e o doutor Pedro Paulo no estado, certamente buscamos a mudança, buscamos avançar. Cessar absolutamente com esse continuismo, João Santos. É o que nós pretendemos e essa é a diferença entre nós, verdadeira oposição, né, a os dois candidatos que estão aí. Que, na verdade, eles se confundem. Fizeram parte da mesma administração, trabalharam juntos e, acanhadamente, timidamente, pouco ou nada fizeram para os advogados de Valparaíso e Novo Gama. Eu agradeço muito pela participação de todos. Esse aqui é o Dr. Lyndon Johnson, da Chapa 5, e veio com grandes propostas viáveis, né, para que tenhamos as subseções fortalecidas. Municípios da nossa região tão carentes de assistência jurídica e de acompanhamento por leis e leis que são burladas todos os dias, todos os meses. E as OABs precisam estar fortalecidas. Como dizia o ministro Aires Brito do Supremo Tribunal Federal, o detergente da ética é a luz do dia. Strong.